Marcos capítulo 10, a gente vai ler um texto bem conhecido, e às vezes você já ouviu muitas vezes pregar, às vezes eu já preguei aqui também. Eu sei que tem uns irmãos que anotam, né? Mas a gente vai trazer algo, ou seja, né? A palavra do Senhor ela é inesgotável, né? E ela sempre acrescenta alguma coisa, ou até mesmo lembra a gente. Às vezes a gente esquece, né? E se eu perguntar para você, quando que eu preguei em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, alguém lembra aí? Está vendo? Às vezes só nele, às vezes escreve, não anotou não? Tem nada aí não, né? Caderneceu aí. Esqueci o caderno hoje. Então vamos ler? Esse texto bíblico é muito bom, ele nos ensina muita coisa e eu queria que você. eh, Esse aqui, esse capítulo, já é o final, né, do ministério de Jesus. Jesus aí, ele sai daqui, ele fala que ele está atravessando o Jordão, ele estava do outro lado, ele vai em direção agora a Jerusalém. Ele é muito longe, irmãos. As caminhadas do Senhor Jesus com os discípulos não era pertinho, não. Dá a impressão, né, que ele estava andando, aí dava um pulinho, estava ali, dava outro pulinho, já estava em Jerusalém, em Jericó. Não, era muito difícil, difíceis as caminhadas. Tinha que ter disposição para caminhar. Por isso que muitas vezes o Senhor tinha compaixão das pessoas, atravessava muitas vezes desertos para poder ouvir Jesus, para poder receber a cura, para poder ter a presença de Jesus. Não é como hoje, né, que as pessoas estão no seu conforto, pega o seu carro e aí vai para a igreja lá, senta, bonitinho, perfumadinho. Mas lá não, as pessoas ficavam perto do outro, todo mundo com cheiro de CC, pisava nos negócios dos camelos, sabe? Os pés sujavam. Ficava aquela coisa assim, mas eles tinham interesse, eles buscavam Jesus, eles caminhavam com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque todo cristão sabe, aonde Jesus está, algo acontece na nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que a gente tem que buscar. Nós não podemos desanimar, mesmo que a gente enfrente problemas. Você está enfrentando problemas, dificuldade, alguma barreira, algum sentimento de fraqueza, algum sentimento, né, eh, al- de cansaço, né, fisicamente. Procure Jesus. Não desanime. Tire essa palavra, né, do seu vocabulário quando diz respeito a buscar Jesus, a ir na igreja, não é? A congregar. Faça isso. Não deixe que essa palavra, que não sei se é sentimento, né? Sentimento não, né? É físico, né? Um cansaço, um sentimento de desânimo. Não, irmão. Você vai aprender aqui com por que esse homem ele conseguiu a bênção do Senhor. Não é? Bíblico. Jesus é o caminho para não ficarmos no caminho. Jesus é o caminho para não ficarmos no nosso caminho. Ok? Então devemos seguir o caminho que é Jesus. Jesus é o nosso caminho, é a nossa direção. Se nós ficarmos no nosso caminho, a gente fica no nosso caminho e a gente não consegue fazer nada. Ok? Então vamos lá. Então Jesus fala algumas coisas no final do seu ministério, né? Ele adverte, tem algumas advertências aqui sobre o perigo das riquezas, sobre as pessoas quererem desejar coisas que não devem, e até ele ainda prediz a sua morte aqui nesse capítulo. E ele agora vai em direção a Jerusalém, né? E ele passa por Jericó, passagem por Jericó, e Jericó ela ficava mais ou menos a 30 quilômetros de
Jerusalém. E aí, Jesus ia para Jerusalém, como ele disse aqui no próprio capítulo, ele disse que ele ia lá para ele ser preso, não é? Para que ele possa ser condenado, preso e ser morto. Então ele estava indo para Jerusalém para isso, determinado. E aí ele passa por Jericó, é o caminho, né, para Jerusalém. Aí faltava mais ou menos 15 quilômetros. Ele passa por Jericó e ele entra no caminho, e quando ele está saindo de Jericó, acontece isso aqui, ó. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E o que ele fazia? Importante. Esse finalzinho aí não é? Fantástico. Não pode esquecer nunca isso aqui. Amém, irmãos? Então, tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora, até Jerusalém. Né? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações de uma maneira, ó Deus, em que nós possamos realmente, Senhor, sentir a tua palavra transformadora, Senhor. Nos alimente nessa noite, Senhor. Nos dê ânimo, nos dê esta alegria que este homem sentiu, Senhor, ao receber a bênção do Senhor, não somente da cura física, mas da cura espiritual. A tua fé te salvou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a gente fica muitas vezes focando as coisas desse mundo, tentando resolver nossos problemas, não é verdade? A gente tem, meus irmãos, essa tendência de, olha, eu estou enfrentando esse problema, mas eu vou resolver, vou partir para cima e vou resolver. E às vezes até vai fazer com as próprias forças, com os próprios força dos próprio braço, né? E acaba que a gente fica desorientado, porque às vezes o problema se agiganta. Quando é um probleminha, aí a gente. Mas quando ele começa a insistir, quaisquer que sejam a, a- o problema, e aí a gente começa a se desesperar, e cada vez mais a gente vai focando, e quando você percebe, você já está com a sua vida derrotada, sem nenhuma perspectiva de vida. E acontece muitas vezes, como aconteceu com o cego de Jericó e muitos outros que estavam com ele lá, porque aquilo ali era o lugar de muita passagem de muitas pessoas, e muitos cegos estavam ali sentados. E a Bíblia diz que eles não estavam em pé, eles não estavam movimentando, eles estavam sentados. Isso quer dizer que, na perspectiva deles, eles já não tinham mais esperança nenhuma. Eles já não tinham perspectiva de vida. Talvez muito tempo ali sentado, problema sério, ninguém resolveria o seu problema. E às vezes até sentindo mágoas, não é? De ter sido abandonado pelas suas famílias,
abandonado pelos amigos, e ali a perspectiva de vida deles acabou. Sentado à beira do caminho. Veja aqui no versículo 46. E foram para Jericó, quando eles saíam de Jericó juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Deve ser terrível, né, irmão? Viver sem perspectiva, sem esperança. Pense bem. Mas muitas vezes nós caímos nesse erro. A gente, quando começa a perceber as coisas que a gente está enfrentando, muitas vezes somos impulsionados, somos orientados e nós pensamos assim, não tem mais nada o que fazer, vou sentar e vou curtir essa perspectiva, essa desesperança. Quem sabe um dia. Mas, nesse texto bíblico, algo aconteceu. Esse homem, o nome dele não é Bartimeu. Aqui diz Bartimeu, mas é Bar, filho, de Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu. Até ele explica aqui, né? Filho de Timeu. Porque às vezes a pessoa falou, cego Bartimeu. Não, ele era filho de Timeu. Fala muita coisa aqui sobre isso, mas ele tinha um pai que chamava Timeu, talvez conhecido ali naquela redondeza, mas ele era filho daquele homem. Ele estava sentado à beira do caminho. E o que a gente quer trazer para os irmãos hoje, rapidamente, meu irmão, se você está em alguma situação dessa e parece que desistiu da sua vida, parece que desistiu dos seus sonhos, se encontra sem força para lutar e abandonou, não é, a sua esperança, hoje eu quero chamar a sua atenção e encorajar você. Tira o foco disso aí. E agora, olhe para Jesus. Ele é o nosso caminho. Nele nós temos a direção. Ele é o nosso Salvador. Ele, a gente pode confiar. Nós podemos colocar a nossa confiança nele. Quando tudo já não tem mais perspectiva e esperança, coloque a sua esperança em Jesus. Alimente, não é, essa sua confiança e aumentará consideravelmente nossa esperança no presente e no futuro. Ele é o nosso Salvador. Veja no versículo 32. A gente não leu, mas veja o que nós lemos no capítulo, no versículo 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar as coisas que deviam sobrevir. Amém, irmão? Eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam apreensivos, eles estavam precisando de orientação. E Jesus toma ele e disse, passou-lhe a revelar as coisas que deveriam sobrevir. Ou seja, quando a gente está com Jesus, nós temos condições de entender o presente e também entender o futuro. Porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Não é? Então, com Ele, a gente não fica sem perspectiva, sem esperança, porque o Senhor, Ele é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador e tudo é para a glória dEle. Essa cura do cego aqui é para a glória do Senhor. Foi para a glória do Senhor. Jesus realizava milagres
justamente para isso, para demonstrar e mostrar que ele era aquele de quem as Escrituras falavam. E ele testificava através dos milagres. Não era só para mostrar que não. Mas o Senhor tem compaixão. Não é? Então ele não deixava as pessoas que os procuravam com seus dilemas, com suas dores e com as suas doenças e aflições. Jesus, ele cura, liberta e salva. E eu e você já nos incluímos nisso. Jesus já nos salvou, Jesus nos libertou e Jesus continua nos curando. Amém? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. O que a gente pode aprender então, irmãos? Como que a gente deve fazer? No versículo 47, ele clamou, não é? Viu? Ele estava sentado juntamente com outros tipos de mendigos, mas ele tomou uma decisão. Ele ouviu que Jesus estava chegando. Ele ouviu porque ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu a multidão e ouviu, alguém deve ter falado, comentado, e ele pegou, vem Jesus. Chegou o momento. Essa é a esperança dele. Quando tudo não tinha mais jeito, eis que vem Jesus. E desperta nele algo que talvez os outros não despertaram. E isto é confiar, é esperar em Jesus, clamar, é pedir por misericórdia, foi o que ele fez. A esperança dele estava na pessoa de Jesus, Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia sempre nos orienta, sempre nos faz com que a gente pense isso. Clama a mim. Jesus Cristo diz assim, vinde a mim, peça, bata, eu abro. Meus irmãos, o convite de Jesus nunca é para a gente ficar calado, para a gente se acomodar. Ele sempre está dizendo, clama a mim, me busque. E se meu povo orar, e se meu povo clamar, está vendo? Um incentivo para a gente, não se acomode. Não fique sentado, sem esperança, porque Jesus, ele passa, ele ouve, ele para, e ele salva, e ele cura. E olha, nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, irmão? Nós sabemos que ele veio como Filho de Deus. Ele é o Messias. E esse cego, ele também sabia disso. Por isso que ele confiou. Quem sabe, quem teve uma experiência com Jesus e sabe que realmente ele é o Senhor, o Salvador, e creu nele, a nossa confiança está nele. Veja quando ele diz aqui, no versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse título que está aqui, filho de Davi, quer dizer que ele era o Messias, o enviado de Deus. Então ele cria que Jesus era o enviado de Deus. Está vendo, irmão? Ele sabia que ele poderia fazer milagre, porque estava escrito sobre ele. Isaías 61, ele veio dar vista para os cegos, dar alegria aos que estavam tristes, trocar as vestes de luto por vestes de louvores. Então ele cria, ele é o Messias, e nós cremos. Você crê. Então está na hora de você clamar pelo Messias, por Jesus, o Filho de Deus. Ele é capaz de fazer milagre. Ele tem autoridade para isso. Então seu coração esperava nele, nesse milagre de Jesus. E você, espera um milagre de Jesus?
Ele queria mudar a sua história, irmão. Ele queria mudar a história da sua vida. Todos estavam sentados à beira do caminho. Cegos e aqueles mendigos. Muitos estavam ali, que a Bíblia não diz, mas ali era um lugar dos mendigos ficar. Muitos. Só ele disse, eu não vou ficar sentado aqui. Esta é a minha chance. Esta é a minha esperança. Eu não vou ficar sentado. Muitas vezes, meus irmãos, muitos crentes decidem não reagir mais, não clamar mais, não orar mais, não buscar mais a Deus, não ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e ficam parados nas suas casas dizendo, desanimei, pastor, acabou. Mas ele não. Ele diz, eu não vou. A coisa está muito difícil, tem muito tempo, não sei quanto tempo ele estava cego, mas de uma coisa a gente pode aprender. Ele não ficou junto com aqueles que estavam desesperançados. Não, eu vou tomar uma decisão, eu vou clamar ao Messias, ao enviado de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho confiança que ele vai me ouvir e vai me atender. Ele não escolheu, meus irmãos, ficar naquela situação. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, não deixe jamais a oportunidade de deixar Jesus passar na sua vida. Não perca essa oportunidade. O dia é hoje. Quando Jesus passa, tenha esperança. Jesus está sempre conosco. Ali Jesus estava passando para Jerusalém para morrer, mas ele disse que quando ele morresse, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse que não nos deixaria sozinhos, não nos abandonaria. Ele está conosco. Então, meus irmãos, nada de perder nossa esperança. Ei, você não morreu. Tem gente que perde a esperança antes mesmo de morrer. Perde o emprego, acha que não vai mais conseguir outro. E senta, desanima e não reage. Acha que acabou. Pega uma doença, nesse caso, perde a saúde, pronto. Não reage. Acha que acabou. Acha que não vai mais ficar sã. E tantas outras coisas. Perde um relacionamento e entra em depressão, senta num caminho, não é? E não quer mais saber mais de nada. Como se não fosse arrumar outro. Ficam sem desejo nenhum. Olha, você sabe quem se beneficia com isso? O inimigo. Satanás, é isso mesmo. Ele quer isso mesmo. Ele quer, na verdade, ele fica satisfeito quando você faz isso. Sentado na beira do caminho. Sem esperança, com a vida destruída, estagnada, sem expressão nenhuma. Mas, meus irmãos, ele decidiu, não vou perder essa oportunidade. Não é? E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A nossa esperança está no Senhor. Não é no trabalho, não é num relacionamento, não é num dinheiro, porque isso tudo pode ser perdido, irmãos. Mas a esperança, a nossa perspectiva está no Senhor Jesus. Então, por isso que a gente não pode parar. Clame. Levante-se, clame ao Senhor. Ele escolheu a cura. Talvez ele
poderia estar ali sentado, curtindo as suas mágoas, porque foi abandonado, curtindo a sua dor, raiva. Mas ele decidiu a não escolher essas coisas. Ele escolheu a salvação. Ele escolheu a cura dele. Ele largou tudo isso. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, nós temos um incentivo para isso. Isso está escrito. Então me invocareis, passareis a orar a mim, o que vai acontecer? Vamos junto ao versículo 13? Buscar-me-eis de todo o coração, irmão. É de toda a confiança. O Filho de Deus é o Messias. Não, ele vai me curar. Eu estou aqui, a minha esperança é ele. Eu vou a ele. Eu creio que algo vai acontecer. Se ele faz tantas curas, se ele é o Filho de Deus mesmo, vai acontecer algo na minha vida. Vou renovar a minha vida, mas eu não vou ficar sentado aqui. Calma, irmão. Eu quero incentivar você. Às vezes a gente fala assim, você tem que orar, você tem que ler a palavra de Deus. Meus irmãos, é buscar mesmo de todo o coração. É sentir mesmo que o Senhor está ouvindo. A segunda coisa que a gente aprende aqui, irmãos, está no versículo 48 e 49. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmão, quando a gente fala buscar de todo o coração, né, com esperança, não é aquela busca que você faz, pastor, vamos orar, né? Não faz nada. Não é? Não, vamos orar, né? Quem sabe, né? Irmão, encorajo você para buscar realmente. Olha o que acontece. Ele levantou determinado. Barreiras se levantaram contra ele. Uma multidão, imagine a dificuldade que ele teria para gritar para o Senhor Jesus. Não é? É algo que é realmente uma determinação, é uma coragem. Não é? Ele grita mesmo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, não é? Que a multidão, sempre a multidão repreendia. Olha só, eu não sei por que eles estavam repreendendo. Ele era cego, ele tinha vontade, ele queria ser curado. Deixa, meu irmão, não desanime não. Talvez a pessoa fale assim, que isso, você já está tanto tempo pedindo, talvez você tenha tanto tempo na igreja, não acontece nada. Está desanimando você. Não, clama a mim, continua clamando, continua buscando. Não é? E ele estava mostrando a sua infelicidade, o seu problema, porque ele disse: tem misericórdia. Olha, Senhor, eu não vejo, eu sou cego, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desse caminho sem volta. Ele mostra seu caso ao Senhor, mostra seu caso a Deus. Agora não sei se ele vai ouvir hoje ou amanhã, mas mostre a ele. Eu preguei quarta-feira passada aqui, não foi? A respeito de irmã, que ele, desde moço, ele clamava ao Senhor.
Ele nunca desistiu, ele sempre buscava o Senhor, ele queria a presença do Senhor. Meus irmãos, olha o que acontece. Ele clama, as pessoas dizem para ele não fazer isso, para que se calasse. Se cale não, irmão. Você pode clamar ao Senhor. Pode ser que ninguém queira ouvir você. Pode ser que ninguém dê a resposta para você. Mas para quem você está clamando, pode ter certeza, vai ter resposta. Ele estava clamando para a pessoa certa. Ele não estava pedindo para a multidão, ou para alguém ajudar ele, não. Ou dar uma esmolinha, não. Ele queria pedir ao Senhor, a pessoa certa. Aquele que dá, aquele que faz, aquele que pode curar, aquele que pode salvar. Ele é o Filho de Deus. Nós seguimos esses, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Agora, uma coisa interessante aqui, né? Veja, tem misericórdia de mim, Senhor. Veja o que acontece no versículo 49. Quem parou, irmão? Jesus. E o que ele disse? Sabe, irmãos? Aqui a gente pode ver duas coisas. Jesus para a gente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma multidão imensa. Ele para o mendigo. Um cego, para um mendigo cego. Não. Jesus para você. Ele não faz acepção de pessoas, não. Ele para. Clama. Crendo. Confiante. Vamos clamar. Peça a Ele. Ele para. Acho tão bacana que quando Marcos escreve que ele parou. Talvez, né, se não tivesse encontro. O que você quer? Continua andando? Continua andando. Não, ele parou. Ele estava indo para Jerusalém, irmão. Ele ia ser condenado, ele ia ser morto. Tantas coisas na cabeça do Senhor Jesus, ensinando os discípulos, falando tantas coisas ali na multidão, mas ele para. Ele vai parar para a gente. Você pode se sentir o pior pecador. Você pode se sentir o pior homem desse mundo. Talvez mendigo, talvez rejeitado pela sociedade, pela sua família. Mas o Senhor para você. Você para Ele é o foco dEle. Não se sinta desesperançado. Se você está enfrentando alguma coisa, pode ter certeza. Se você já pediu alguém, se já foi no médico, se ninguém te ouve, você não tem como fazer, pare, olhe para Jesus, clame a Ele, Ele vai parar, Ele para, Ele tem algo para nos dizer, Ele tem algo para fazer, Ele tem algo para nos curar, irmão. Agora, chamai-o. Aqui está a graciosidade de Jesus. Aqui que está descrito a sua misericórdia. Graça e misericórdia. Chame. Sabe, irmão? Jesus Cristo não quer a gente distante dele, não. Jesus Cristo quer a gente perto dele. Vem cá. Mas eu estou... Vem cá. Chama ele. Eu quero ele aqui. Eu quero olhar olho no olho. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer tocar na nossa vida. O Senhor quer mostrar que Ele é gracioso, é misericordioso. Ele não é aquela pessoa que simplesmente fala. Ele quer tocar, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ter a gente perto dEle. Ame o Senhor, mas chegue perto dEle, irmãos. E interessante aqui, né? Olha o que as pessoas falam. Continua, né?
E eu não sei quem foi falar com ele. Ele disse assim: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E bom ânimo. Na verdade, ninguém ali tinha tanto ânimo como ele. Não é, irmão? Ele estava cheio de ânimo. As pessoas que queriam tirar o ânimo dele. Não é? Então, ele tinha muito ânimo, sim. Certo? Então, ele levantou-se. A Bíblia diz que ele levantou-se. Veja o versículo 50. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que quer que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Agora, meu irmão, cara a cara. Ele clama a Jesus, confirma o que ele queria. O que você quer? A graça de Jesus devolveu a visão dele. Veja o versículo 52. Jesus lhe disse: Pai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, fez com que aquele cego pudesse enxergar fisicamente e também espiritualmente. A tua fé te salvou. Ele colocou a fé em Cristo, o Messias. Ele não só ficou livre da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Ele pôde ver a beleza de Jesus, aquele que cura e salva. Meus irmãos, e ele continuou a seguir a Jesus. E imediatamente tornou ver e seguia Jesus estrada fora. Só quem pode ver a beleza do Senhor Jesus, quem Ele é, a glória dEle, não consegue deixar Jesus. Interessante, não é? Ele podia fazer o quê? Tanto tempo cego. A primeira coisa que ele tinha que fazer era o quê? Voltar para casa. Falar para todo mundo. Buscar os seus familiares. Mas ele disse que Jesus é mais precioso do que qualquer coisa. Seguia Jesus. Ele começou a seguir Jesus. Olha, irmãos, sabe quem estava feliz, saltitando na frente, a multidão, quando perguntava: Jesus fez algum milagre? Eu sou o milagre de Jesus. Eu confiei nele. Eu posso enxergar a beleza dele. Eu testemunho que esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Agora ele não estava mais sentado no caminho. Amém, irmãos? Agora ele tinha a luz. E a luz de Jesus. Agora ele seguia, tá vendo? Ele começou sentado, desanimado, sem esperança. Agora ele tinha luz, a esperança, a perspectiva, não somente desse mundo, mas também do futuro, a salvação eterna. O Senhor quer restaurar a sua esperança hoje, a sua alegria, a sua visão física, mas também a sua visão espiritual, para que você possa ver a beleza de Jesus e seguir Ele por onde Ele for. Então, meus irmãos, aplicando a nossa vida hoje, você está enfrentando situação difícil? Coloque sua esperança em Jesus. Não fique estagnado, reclamando. Ele sempre passa, Ele sempre está conosco. Ele sempre incentiva, clama a mim. Bartimeu, quando ouviu de Jesus, quis mudar a história da sua vida. Só Jesus pode nos dar uma vida nova. Tenha coragem, clame, mostre sua dor, mostre sua infelicidade, mostre para Ele o seu sofrimento. Com coragem. Mas abandone as coisas que te faz cair. Você percebeu aqui que ele, quando foi a Jesus, no versículo 50, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Lançou de si a sua capa. Aquela capa ali era algo que servia para ele, para
se cobrir no tempo de chuva ou frio. Então aquilo ali era uma capa talvez velha, imunda, troço, né? Talvez cheirando mal. Ele largou aquilo ali, porque imagine correr com aquela capa, talvez ele caía, talvez ele atrasaria de chegar em Jesus. E muitas coisas, meus irmãos, a gente precisa lançar fora. Talvez a gente esteja sentado, estagnado, é porque a gente está preso às coisas desse mundo. Talvez o pecado, talvez alguma coisa que está prendendo você, rancor, lamentações, angústia, decepções. São coisas que talvez impeça que você perceba que Jesus está na sua vida. E você está preso a essas coisas. Então você precisa largar isso. Olhe para Jesus. Tem tantas pessoas na igreja assim, irmão. Não é? E como muitos que estavam ali, entram e saem da igreja, mas sempre com seus lamentos, sempre com suas angústias, sempre com seus sofrimentos, sempre com as suas raivas, as suas iras, seus tormentos. Está ali, estagnado. Joga isso. Foca Jesus. Fica pensando nessas coisas desse mundo. Aconteceu isso, naquela época. Está na hora de você jogar essas coisas fora, porque isso está impedindo de você receber o milagre de Jesus na sua vida. Está na hora de você olhar para Jesus e sair com Ele, saltitando, dizendo: o Senhor me curou, me salvou. Ele é a nossa esperança. Tenha fé em Cristo. Arrependa-se, confia nele. E o mais, ele nos fará. Ele faz a gente nascer de novo. Ele nos dá salvação eterna. Você vai seguir a Jesus na luz, no caminho que deve andar. Amém, irmãos? Eu quero orar de novo com você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? A sua cabeça, eu não sei o que está prendendo você. Talvez você está preso a alguma coisa, e deseja nesse mundo e não está conseguindo, isso está te prendendo. Ou coisa do passado, coisas que o Senhor quer te dar uma vida abundante no presente, porque você vai ter eternamente, não é? Essa salvação em Cristo Jesus, irmão. Minha irmã, olha para Jesus. É sua capa que está prendendo você, que está trazendo essa tristeza, está estagnando a sua vida. Você não tem alegria, né, para fazer as coisas. Olha para Jesus. Ele está passando na sua vida, ele quer ficar na sua vida. Feche seus olhos aí. Jogue isso fora. Levante-se. Saia do caminho. Está na hora da gente progredir. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te servir, Senhor. Queremos viver essa vida abundante que o Senhor tem para a gente. Eu sei, Senhor, que não é vida, Senhor, sem problemas, mas é uma vida, Senhor, em que realmente vale a pena viver, porque nós vivemos com Jesus. O Senhor é a nossa vida. Mesmo o Senhor sabendo que ia passar por tantas coisas em Jerusalém, ser preso, maltratado, mas mesmo assim o Senhor continuava com a sua graça, com a sua misericórdia. Ó Deus, que nós possamos olhar para Ti, o exemplo do Senhor. Ó meu Deus, repreenda todo o mal, Senhor, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que está estagnando os Teus filhos, Senhor, que, ó Deus, tenta tirar a esperança, a perspectiva de vida. Ó Deus, nós estamos aqui para Te servir. Nós já recebemos a maior bênção que foi a salvação. Ó Deus, e nós queremos Te servir, Senhor, quaisquer que sejam as circunstâncias. Dá alegria ao Teu povo, Senhor. Restaura, Senhor, as alegrias. Nos dê ânimo, Senhor. Assim como Bartimeu, nos levantamos e cheguemos perto do Senhor.
Porque só assim, Senhor, nós podemos ver a beleza de Jesus. Pai, que nós jamais permanecemos sentados, Senhor, no caminho. Porque não é este caminho que o Senhor nos deu. Porque o Senhor é o nosso caminho, a verdade e a vida. Pai, continua nos abençoando, nos guardando. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vá em paz para os seus lares. Olhe para Jesus. Clame a Ele, Ele vai te responder.